O tema que nós vamos abordar hoje é a fé que remove montanhas. É uma passagem muito bonita do Evangelho, mas que nós temos uma certa dificuldade em interpretá-la. Cada um dos palestrantes, dos preletores que vêm aqui, interpretam de uma forma, mas todas elas sempre nos trazem uma determinada esperança sobre o que é ter fé. Por que é necessário que nós tenhamos fé? Que nós, seres humanos que nós somos, na nossa essência, desde o momento em que nós fomos criados, em todas as encarnações que nós passamos, por todas as vidas que nós nascemos, renascemos, inclusive essa, na nossa essência nós somos religiosos. Nós procuramos algo. E essa busca que nós temos da religiosidade nos leva a fazer o que nós estamos fazendo hoje. Nós procuramos correntes doutrinárias, nós procuramos doutrinas que nos tragam segurança, que nos tragam harmonia para a nossa trajetória física, algo que nos faz ligar ao mais alto. E nas diversas vidas que nós já tivemos, inclusive nesta, nós já fomos de outras religiões, até chegar na doutrina espírita. Nós já fomos católicos, nós já fomos protestantes, já fomos maçons, já pertencemos a vários círculos religiosos, mas buscando a essência, buscando o conhecimento do Pai. E a nossa experiência, na nossa fé religiosa, nos dá esse vigor, nos dá essa coragem que nós adquirimos, não sabemos muito bem de onde, quando nós deparamos com situações muito difíceis, com desafios que nós sabemos que temos que enfrentar. E, surpreendentemente, nós nos perguntamos de onde vem essa força que eu estou tendo para enfrentar esse problema. Vem da nossa fé, que muitas vezes não sabemos muito bem o que é. Em alguns de nós que aqui estamos, e em aqueles que nós conhecemos na nossa família, nos nossos amigos, nós notamos que a fé é quase que natural neles. Ela é uma crença universal em Deus. Não importa o nome que nós demos para Deus, não importa a forma que Ele possa ter, não importa como compreendemos Deus. A nossa fé, a nossa crença, ela é universal. Mas temos muitos de nós que alegamos que não temos culpa por não termos fé. Encontramos pessoas na nossa vida que dizem assim: olha, admiro a sua fé, mas eu não tenho fé. Eu não sou capaz de ter a fé que você tem. Por que isso acontece? Nenhum de nós que aqui estamos está impedido de conquistar e possuir a fé. Se nós não desejamos, se nós não almejamos, se nós não aceitamos, não tem ninguém que conseguirá impor em nós a força da fé. Em qualquer um de nós. Se eu não quero, eu não acredito. Nada me faz ter fé. E por outro lado, conhecemos pessoas em que a fé parece que nasceu com ela. Ela nasce de pequenininha, ela já acredita em Deus, já acredita em anjos, já acredita em amigos, acredita na vida, parece que a fé nasceu com ela. E pensamos assim: nossa, como aquela pessoa tem fé, nada abala, tudo ela compreende, eu gostaria de ter essa fé que ela tem. Já pensamos isso. Ficamos admirados com essas pessoas. Por que ela é assim? Por que ela já carrega essa fé e nós ainda não? Embora queremos. Se abrirmos os nossos olhos um pouco mais profundamente
e entendermos o que vai em nosso coração e em nossa mente, começamos a perceber que essa pessoa, ela já tem um progresso espiritual. Ela é mais tranquila, ela analisa melhor as coisas, ela não blasfema, ela não reclama o tempo todo. É algo que diferencia de nós. E é claro que ela absorve as verdades espirituais de uma fé que nós ainda não alcançamos. Ela vê a beleza do Pai, ela vê a grandeza da natureza em todos os lugares. Não vê aquilo que nós vemos. As dificuldades, as doenças, as lamentações. Ela vê o crescimento como espírito, mas nós ainda não enxergamos. Elas já acreditam e já compreendem que reencarnar, trazendo essa intuição, estão com a sua educação espiritual já feita. E nós ainda temos uma fé insegura, invigilante, vacilante. Nós ainda estamos nos nossos primeiros passos. Temos tudo por aprender. Nossa educação na fé ainda está por chegar. Mas não devemos nos culpar por isso, porque o Pai nos criou semelhantes e cada um avança de acordo com a sua capacidade, com aquilo que se propõe a fazer. Eles avançaram mais rápido, nós um pouco mais lento. Por isso a fé que eles carregam, ela é forte, vigorosa, determinada, e a nossa é vacilante. Qualquer coisa, qualquer nuvem no horizonte nos faz estremecer, nos faz sentir medo, porque a nossa fé ainda não é firme. Mas se a nossa fé ainda não é sólida nessa encarnação, não vamos nos apavorar. Ó Senhor, mais uma encarnação e ainda não consegui ter fé. Na próxima, ela já estará mais forte, porque já estamos praticando a busca da fé. E pouco a pouco estamos vivendo, e pouco a pouco vamos construindo e concluindo essa fé em outras vidas, que virão, melhores do que essa, porque já trabalhamos para que tenhamos uma vida futura melhor do que essa. E para que a fé fique firme em nós, ela necessita de uma base. Essa base é a inteligência perfeita daquilo em que devemos acreditar. E para acreditar, não basta ver, é preciso compreender. A fé, ela só se solidifica em nós quando nós a compreendemos. A visão de algo milagroso não nos convence de nada, mas quando compreendemos, fica firme. Por que muitas pessoas não têm fé? Já se perguntaram isso? Por que elas são incrédulas? Por que elas recusam acreditar em algo maior? Surgiu do dogma da fé cega, que pretende se impor, exigindo que nós, homens e mulheres, abrimos mão do que nós temos de mais precioso, o raciocínio, a nossa inteligência. E o que é maior ainda, exige que abrimos mão do nosso livre-arbítrio, da nossa escolha, da nossa capacidade de decidir. O dogma da fé cega não permite que nós possamos pensar. E daí nasce a nossa incredulidade. E daí nasce a nossa descrença. Mas é principalmente contra essa fé imposta que se revolta o incrédulo. E aí ele generaliza. Como é que querem me impor um Deus que permite que aconteça o que está acontecendo em torno de mim? Que fé é essa? Se ela recusa aquilo que eu estou vendo, não admite provas, então ela deixa o nosso espírito com uma sensação de vagareza, de insegurança. E aí surge a dúvida. E quando a dúvida se instala, rapidamente, nós levaremos às vezes séculos para tirá-la de nós.
Porque muitas religiões, muitas doutrinas retiram a fé, retiram a crença e não colocam nada no lugar. E nós ficamos sem base, sem apoio. E aí surge a doutrina espírita, a fé raciocinada, que nos traz, apoia-se nos fatos da lógica, da ciência, não deixa nada obscuro, tudo é esclarecido, nada é imposto, tudo é provado. A doutrina espírita abre horizontes, nos permite pensar sobre nós, permite compreender o próximo e permite compreender Jesus e o Pai. Sem imposições, cada um avança na velocidade que lhe é capaz. E é essa lógica que faz com que nós possamos ter fé, porque nós temos a certeza, e só podemos ter certeza porque compreendemos. A doutrina espírita é clara, ela não esconde nada. É o candeeiro, é a luz que está acima. Allan Kardec nos diz o seguinte: fé inabalável, isto é, com segurança, só é a que pode encarar de frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. É por isso que o Espiritismo, a doutrina espírita, ela é segura. Todo espírita convicto, ele não se dobra a qualquer dogma. Ele não é beligerante, mas ele não se deixa levar, porque ele está fazendo uso do raciocínio, da sua fé lógica inabalável. Por isso que o Espiritismo, pouco a pouco, triunfa sobre a incredulidade, pois o resultado da fé raciocinada remove as montanhas que Jesus nos fala. Muitos chegam à casa espírita e dizem assim: aqui eu encontrei algo que responde às minhas dúvidas. Esclarecem aquilo que me atormentava, porque é a fé raciocinada. E as montanhas que a fé desloca não são aquelas dificuldades que nós pensamos do dia a dia. As resistências, a má vontade que nós vamos encontrando por aí na maioria dos homens incrédulos. Mesmo quando a doutrina espírita fala de coisas boas, o incrédulo diz: eu não acredito. Não despertou. Por isso que Jesus nos disse: aquele que tiver olhos para ver, que veja. Os que ainda não têm, ficam na escuridão. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira, o fanatismo, as paixões orgulhosas, são essas montanhas que Jesus estava falando, que barram o nosso caminho, que atrapalham o nosso progresso para ajudar a melhoria da própria humanidade da qual nós fazemos parte. A fé robusta, decidida na doutrina espírita, ela nos dá a perseverança, a energia, os recursos que nos permitem vencer esses obstáculos, nas pequenas coisas como nas grandes. Quantas coisas difíceis nós enfrentamos, mas apoiados na doutrina espírita, nós levantamos a cabeça e continuamos. Quando a nossa fé é vacilante, o que acontece conosco? A insegurança, a incerteza, a dúvida. E o que fazem os adversários quando estamos assim? Aqueles adversários que devemos combater, que é a incredulidade. Eles se aproveitam dessas fraquezas que nós carregamos e nos desestimulam, nos amedrontam e nos impedem de prosseguir. O que? Você é da doutrina espírita? Você acredita em espíritos? Você está indo contra a própria religião do Pai. E se nós não temos convicção naquilo que nós praticamos, começamos a entrar em dúvida. Por isso a necessidade do estudo, do aprofundamento, para fortalecer a nossa fé. Essa fé vacilante que nós às vezes podemos ter, ela não procura os meios de vencer, porque não acredita que pode vencer.
Se Allan Kardec não acreditasse que poderia vencer a religião da época, nós não teríamos a doutrina espírita hoje. Mas a fé de Kardec era forte, convicta, determinada. Então devemos entender como fé a confiança que nós temos na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Quando eu sou convicto que eu vou conseguir, a minha fé me leva adiante, faz com que eu vença os obstáculos que poderiam me impedir. A fé, ela nos dá uma convicção, uma lucidez, que permite vermos em pensamento a meta que desejamos alcançar e os meios de chegar lá. E para tudo, na nossa profissão, no nosso lar, na nossa doutrina, no nosso trabalho voluntário, naquilo que eu quero e desejo para mim. Eu tenho fé, eu vou conseguir, eu vou me esforçar, e quando eu vejo, eu consegui, porque a minha fé me levou para lá. Mas se eu tiver dúvida, não vai dar certo, muita dificuldade, muita gente na minha frente, eu desisto da luta e fico lá muriando. São as montanhas que eu não consegui remover de mim mesmo. Aquele de nós que possui essa fé inabalável caminha com absoluta segurança, permitindo que executemos grandes coisas. Fé inabalável. Saulo, que perseguia Jesus. Quando Jesus aparece para Saulo e fala com ele na estrada de Damasco, o que Saulo pergunta a Jesus? O que queres que eu faça? Ele não se lamentou, ele não se recolheu e foi chorar todas as injúrias que ele tinha feito contra os cristãos. Ele simplesmente perguntou: o que queres que eu faça, Senhor? Isso é fé. Se recolhe para o deserto, fica 3 anos em meditação e volta como Paulo. Isso é fé. E a partir dali, toda essa sua vida é dedicada a Jesus, com fé. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Nos dá a paciência que sabe esperar, porque tendo o ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, sabe que vai chegar ao seu objetivo. A fé vacilante, aquela fé titubeante, ela é fraca em si. Quando ela estimula o interesse, ela é uma fé raivosa, vingativa, cruel, ela julga, ela é violenta, ela é a força que causa o falecimento, porque ela quer se impor. Toda fé que é fraca, vacilante, ela tenta se impor pela força. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é fraqueza, é dúvida em si mesmo. Outro grande exemplo de fé, Chico Xavier. Não recuou durante os 50, 60 anos de dedicação à doutrina espírita, apesar de todos os ataques que sofreu, tanto do plano espiritual quanto do plano material. Isso é exemplo de fé. A fé é calma. Chico é calmo. Chico é doce. Não podemos também confundir a fé com orgulho. Muitas vezes dizemos: a minha fé é superior à sua. Não, não existe isso. Fé é de acordo com a força de cada um. E Jesus dá-nos um exemplo. A verdadeira fé se conjuga com a humildade. Quando depositamos confiança em Deus mais do que em nós mesmos, nós nos tornamos instrumentos da vontade do Pai. E nada sabemos que podemos fazer sem que Deus o permita. O orgulho é sempre castigado, mais cedo ou mais tarde. Cedo ou tarde, nós vamos nos decepcionar pelas falhas que nós mesmos nos causamos, pelo nosso orgulho, pela nossa prepotência, pela nossa vaidade e pela nossa falta de fé. Então, meus amigos, ninguém pode atingir qualquer meta se não acreditar naquilo, nessa possibilidade, mesmo
que naquele momento eu não consigo identificar conscientemente o que eu quero, mas eu sinto algo me impulsionando a conquistar. Então, quando perseveramos nessa ação, a constância, o trabalho, o esforço, eles nos trazem frutos daquilo que está em torno de nós. Perceberam que a fé produz heróis e santos, mártires e pessoas de bem? Quantos mártires já tivemos? Quantos santos existem? Quantas pessoas de bem se dedicando em nome da fé? Então, quando acreditamos que o nosso organismo atende àqueles impulsos da fé, nós estamos nos preparando para grandes realizações. E esse foi o motivo porque Jesus disse aos seus apóstolos, lembram que eles não conseguiram curar o endemoniado? E foram perguntar ao mestre por que não o fizeram? E o mestre que disse, se não os curastes, foi porque não tinhais fé. Eram companheiros do mestre, caminhavam com ele dia e noite, davam a vida por ele, e não conseguiram curar um menino possuído, porque acreditavam que não eram capazes. Jesus, com a sua fé no Pai, fez muitos milagres, materiais, isso é verdade. Mostrou por esses milagres mesmos que o homem pode fazer quando tem fé. Vós sois deuses. Por isso que Jesus afirma, já caminhando para o final da nossa pequena reflexão, ele afirma com segurança e beleza, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Isso está em Mateus. Claro que Jesus não se referia às montanhas que nós temos na natureza, mas sim aos graves problemas que se amontoam em torno de nós, que vão criando dificuldades, vão produzindo embaraços. A fé, mesmo quando pequenina, pois que o grão de mostarda é uma semente muito pequena, ela consegue o resultado que nós desejamos, em razão das forças que nós movimentamos. A fé, então, de qualquer forma em que ela se apresenta, ela é um estímulo alto, tem um grande significado para a nossa existência feliz e saudável. Que tenhamos a fé desse tamanho de um grão de mostarda, porque aí compreenderemos, e encerrando, por que conseguimos fluidificar a água, por que conseguimos curar doentes, por que conseguimos alimentar almas sofridas, porque temos fé. Temos fé na doutrina espírita, que nos aproxima de Jesus. Temos fé no Mestre, temos fé nos amigos espirituais e temos fé no Pai. A partir do momento em que Jesus nos disse, vós sois deuses, e a partir do momento em que ele disse, eu sou uno com o Pai, e vocês são unos comigo, ele está dizendo, vocês poderão ser como eu. E precisamos acreditar nisso. Acreditar que da mesma forma como Jesus foi criado, nós também o fomos. E, portanto, tenhamos fé. Temos fé na casa espírita, temos fé nos amigos espirituais e, acima de tudo, temos fé em nós mesmos. Essa fé que transporta, remove montanhas de dor, de sofrimento e nos traz alívio e crescimento moral e espiritual. Espero que eu tenha conseguido trazer para vocês uma nova visão sobre essa passagem do Evangelho, porque ela é significativa. Ela nos ensinará no dia a dia o momento de abraçar a nossa fé e enfrentar os grandes problemas da vida. Boa tarde a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Em cima da hora. Tem que ter fé que vai acabar em cima da hora, né? Querem que faça uma prece de encerramento? Podemos fazer? Então tá bom. Vamos fazer uma prece rapidamente?
Jesus, mestre amado, ao falarmos sobre a fé, que ela brilhe em nossos corações, mais intensamente, com luz cada vez maior, pois sabemos, mestre amado, que uma centelha divina está em nós, que basta uma pequena faísca para que ela se abra e brilhe. Que essa fé se espalhe por todo nós, se espalhe pela casa que nos abriga, pelas nossas famílias, pelos nossos irmãos, por aqueles necessitados e pelo nosso planeta. Com a fé que agora elevamos o pensamento, que as luzes do mais alto desçam suavemente sobre cada um de nós, nesse ambiente de grande luz e fraternidade e amor. E em seu nome, Jesus amado, seguiremos caminhando sobre os seus passos com fé e amor. Fica conosco, mestre, hoje e sempre. Tem a segunda parte agora, né?